Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Estamos em mais um momento aqui de palavra, glória a Jesus. E hoje vamos falar sobre o quarto milagre de Jesus, amém? E este quarto milagre se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 9, versículo 1. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1. Glória a Deus. E a palavra do Senhor diz assim: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, e untou com lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Pois e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: Não era este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: É este, e outros diziam: Parece com ele. E ele dizia: Sou eu. Diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos. E ele respondeu e disse-lhes: O homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos, e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois, onde está ele? E ele respondeu: Não sei. Levaram, pois, os fariseus o que antes era cego. E era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira. E ele lhe disse: Pôs-me lodo sob os olhos, lavei-me e vejo. Glória a Jesus. Agora o versículo 18, amém? Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhe, dizendo: É este o vosso filho, que vós dizeis que é nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais responderam e disseram-lhes: Sabemos que este é o nosso filho, e que nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos, ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Nem tem idade. Perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isto é que seus pais lhe disseram: Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego, e disseram-lhe: Dá glória a Deus. Nós sabemos que este homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: Se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, e é que, havendo eu sido cego, agora vejo. Glória a Jesus. Somente esses versículos mesmo, amém? Glória a Deus. Antes de começar a falar deste milagre de Jesus, vamos fazer uma oração, amém? Glória a Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Jesus, te agradeço, meu Deus, por mais um momento de palavra aqui, Senhor. Jesus, que o teu nome venha ser agradecido agora, Jesus, teu nome venha ser exaltado, Senhor. Meu Deus, que neste momento, que eu não venha falar nada na minha carne, Senhor, mas que eu venha falar aquilo, somente o que o Senhor quiser que eu fale para a tua igreja, para as pessoas que estão assistindo este vídeo, Senhor. Meu Jesus, vai, meu Deus, tomando o nosso foco agora, Jesus, vai colocando o nosso foco agora nesta palavra, Senhor, para que ela penetre no nosso coração, para que ela nos ensine algo, meu Deus, para a nossa vida e nos fale dos teus milagres, Jesus, que o Senhor fez nesta terra, Senhor.
E como nós sabemos também que o Senhor ainda continua a fazer milagres, Deus, até hoje. Jesus, que eu não venha falar nada aqui, Deus, da minha carne, mas que o Senhor me dê as palavras na minha boca, que eu venha falar aquilo somente que o Senhor quiser que eu fale para a tua igreja e para mim também, Jesus. Meu Senhor, tira todo o impedimento, meu Deus, tira todas as coisas que o inimigo quer impedir desta palavra penetrar no nosso coração, Jesus, de tirar o foco. Meu Senhor, mais que nosso foco esteja ativo, meu Deus, neste momento, que esteja ativo na tua palavra aqui, Senhor. Então, meu Deus, que neste momento eu já te oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nesta palavra, neste capítulo de número 9, ele é o capítulo todinho falando sobre este cego, o que aconteceu neste cego. Glória a Jesus. Em que na palavra do Senhor fala que este homem estava cego desde a nascença, desde que ele nasceu ele já foi cego. Glória a Deus. E como nós sabemos, é naquele tempo de antes, quando a pessoa iria começando a ficar velho, como eles não podiam trabalhar por essas deficiências, este homem ele estava mendigando. Todos os dias ele pedia esmolas para as pessoas, ele pedia dinheiro, pedia comida. Glória a Jesus. E no começo da palavra do Senhor já vai falando que Jesus já foi passando perto deste homem. Já foi passando e viu o homem cego de nascença. Aí Jesus, acho que algumas pessoas já conhecem esta palavra, em que o Senhor fala, em que nesta palavra fala que este homem ele foi curado quando o Senhor cuspiu na terra e fez um lodo. E fez um lodo e passou nos olhos deste homem. Glória a Jesus. E depois disso o Senhor fala que para este homem ir lá lavar os olhos, glória a Jesus, num tanque. Glória a Deus. Mas chegando um pouco perto, um pouco antes, o Senhor, os discípulos e as outras pessoas perguntavam a Jesus: Senhor, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Glória a Jesus. O que o Senhor está querendo falar nestes dois versículos? Que muitas pessoas antigamente, também neste tempo, quando alguém estava com algum problema, alguém estava cego, alguém nasceu cego, alguém nasceu coxo, ou algo deste tipo, as pessoas sempre perguntavam: quem será que pecou? Foi este homem ou foi seus pais que pecaram para que ele esteja assim? Glória a Deus. E muitas vezes era assim mesmo, acontecia isso. Mas neste caso, não foi nenhum dos dois, não foi este homem que pecou, e nem foi seus pais que pecaram. Mas como Jesus falou aqui, mas isso aconteceu para que se manifeste nele as obras de Deus. Para que assim, isso aconteceu para que o nome do Senhor fosse engrandecido na vida deste homem. Para que este homem um dia viesse a conhecer as palavras do Senhor, viesse a conhecer a Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. E como Jesus está falando aqui, ele não falou nele as obras, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Ele não falou no singular, ele falou no plural. Ou seja, Jesus tinha muitas coisas a fazer na vida deste homem, muitas obras para fazer na vida deste homem, muitos milagres, e o Senhor ia manifestar mais ainda a glória de Deus através da vida deste homem. Glória a Jesus. E continuando: convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Glória a Jesus. Ou seja, o Senhor está falando que ele veio a esta terra para fazer as obras de Deus, para que as pessoas viessem ser curadas por ele e viessem ser sido conhecidos por Jesus. Glória a Jesus. E enquanto Jesus está no mundo, ele é a luz do mundo. Glória a Jesus. Depois disso, é que naquilo lá que eu falei, Jesus cuspiu na terra e fez o lodo e tocou e passou nos olhos do homem. Glória a Jesus. Eu andei pesquisando e não diz a idade deste homem, tá bom? Nem na Bíblia e nem pesquisando eu encontrei a saber a idade deste homem. Glória a Jesus. E depois que este homem,
foi levado até aquele tanque de Siloé, que significa o enviado. Ele foi lavar o olho e foi curado. Glória a Jesus. Depois disso, os judeus, as outras pessoas, os vizinhos lá de perto, perguntavam: não era este o homem que estava todo dia mendigando naquele lugar? Aí algumas pessoas diziam: é ele mesmo. Outras pessoas diziam que era alguém parecido com ele. Glória a Jesus, como diz no versículo... Glória a Deus. Como diz no versículo 9. Uns diziam: é este. E outros diziam: parece com ele. Mas ele mesmo disse: sou eu. Aí depois disso as pessoas perguntaram: como você conseguiu enxergar? Como você está enxergando? Glória a Jesus. Depois disso o homem fala: e respondeu e disse-lhes: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Glória a Jesus. E aí, de acordo com o que a gente vai lendo vai lendo este capítulo, as pessoas, os fariseus direto perguntavam a este homem realmente se ele foi realmente curado por Jesus. O que foi que aconteceu com ele para que ele enxergasse? Se eu não me engano, perguntaram 3 vezes a este homem como é que ele foi a enxergar. E ele sempre dizia: foi um homem chamado Jesus, colocou o lodo nos meus olhos, pediu para eu ir ao tanque e fui curado. 3 vezes ele passou dizendo isso. Glória a Jesus. Por quê? Porque as pessoas não estavam acreditando nisso que tinha acontecido. Porque este homem, desde a nascença, que ele estava com este problema visual, que ele não conseguia enxergar. Glória a Jesus. Mas por isso as pessoas não acreditavam no que ele estava dizendo. E, inclusive, como eles não estavam acreditando mesmo neste homem, foi preciso chamar os pais deles, o pai deles. Glória a Jesus. E os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhe dizendo: é este o vosso filho que vós dizeis que é nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais responderam e disseram-lhes: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos, ou quem tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntar a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. E seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso seus pais disseram: tem idade, perguntar-lhe a ele mesmo. E chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha cego, e disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. E respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, e é que, havendo eu sido cego, agora vejo. Glória a Jesus. Os pais dele mesmo confirmaram aos judeus, que ele nasceu cego, que ele nasceu disso desde a nascença. Glória a Jesus. Por que eles perguntaram? Para ter certeza mesmo se isso aconteceu, se ele era cego realmente. Foi por isso que eles perguntaram aos próprios pais dele. Glória a Jesus. Mas eles confirmaram. Glória a Deus. Mas depois de ter falado isso, ele continuou dizendo que ele foi curado pelas mãos de Jesus, pelas mãos de Deus. Glória a Jesus. E depois disso tudo, eles ainda continuaram a perguntar se realmente ele teria sido curado. Glória a Jesus, como se fala no versículo 26. E tornaram a dizer-lhe: o que te fez ele? Como te abriu os olhos? E no versículo 27, respondeu-lhes: já vou-lo dito, e não os ouvistes, para que vós quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: discípulos deles seja tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Glória a Jesus. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes: nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e me abriste os olhos.
Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a este ouve. Glória a Jesus. Neste versículo 31 está dizendo claramente que Deus, ele não ouve os pecadores, porque, como nós sabemos, ele odeia o pecado, mas ele ama os pecadores. Glória a Jesus. Muitas vezes, como ele está falando aqui, ele não ouve os pecadores, aquelas pessoas que fazem muito mal aqui nesta terra, glória a Deus. Mas se a pessoa reconhecer o seu pecado, se a pessoa reconhecer a Jesus, reconhecer a Deus, ele com certeza ele vai ouvir. E estiver pedindo por algo, se for de coração, pedindo de coração realmente mesmo, ele vai ouvir e ele vai fazer. Glória a Jesus. Glória a Deus. No versículo 32. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Glória a Deus, nunca, em nenhum momento, as pessoas registraram que alguém fosse curado de ceguez, de a pessoa estar cega desde nascença. Mas, como foi dito aqui, a primeira vez que isso aconteceu foi neste momento que este homem foi curado. Glória a Jesus. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe: Tu és nascido todo em pecados, e nos ensina a nós? E expulsaram. Jesus ouviu que tinha expulsando e encontrando disse: Crês tu no Filho de Deus? E ele respondendo disse: Quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus me disse: Tu já tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse: Creio, Senhor, e o adorou. Glória a Jesus. Este homem, ele não tinha visto a Jesus ainda, quando ele foi curado, porque ele estava com lodo nos olhos ainda. Glória a Jesus. Quando ele foi lá pro lugar lavar os seus olhos, ele não tinha visto a Jesus ainda. Aí neste final deste capítulo, fala que Jesus se encontrou com este homem. Glória a Deus. E aí Jesus ainda pergunta para esse homem: Você crê realmente em Deus, no poder de Deus? Glória a Jesus. Aí este homem fala: E quem é ele, Senhor, para que nele creia? Ele não estava conhecendo ainda Jesus. Mas depois dele perguntar isso, Jesus fala: Tu já o tens visto, e é ele quem fala contigo. Jesus fala para este homem que ele mesmo estava na frente deste homem. Glória a Jesus. Depois disso, este homem fala: Glória a Deus, sim, Jesus, eu creio em ti, eu creio em Deus. Glória a Deus. No versículo 39 fala: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: Também nós somos cegos? E disse-lhe Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecados. Mas como agora dizeis, vemos, por isto o vosso pecado permanente. Glória a Deus. Esta palavra, algumas pessoas já com certeza já conheciam, falando sobre este homem que era cego de nascença. Glória a Jesus. E também o que Deus quer ensinar a nós através desta palavra, glória a Jesus, é a fé. Quer falar através da fé da pessoa. Como por exemplo, na hora que Jesus ele cospe no chão, com certeza esse homem, ele percebeu o que Jesus estava fazendo. Ele percebeu que Jesus estava cuspindo no chão. Glória a Deus. E que muitas pessoas, se por conta de si mesmo, não, com certeza não deixaria Jesus fazer aquilo. Passar o lodo no olho, cuspe com a terra. Glória a Jesus. Mas como aquele homem, ele soube, com certeza ele estava ouvindo falar sobre Jesus, sobre o que as pessoas estavam falando sobre Jesus. Ele com certeza ele deixou. Por quê? Porque ele estava acreditando que ele ia receber a vitória, iria receber a cura. Glória a Jesus. Glória a Deus. Por isso que ele deixou Jesus passar aquele cuspe com terra em seu olho, porque ele estava crendo que ele iria receber a vitória. Glória a Deus. E ele foi diretamente, quando Jesus mandou ele ir até aquele tanque, ele foi diretamente até aquele tanque para que ele seja curado. Glória a Deus. E o que aconteceu com ele? Ele foi curado. Glória a Jesus. Pela fé dele também. E porque
As obras de Jesus estavam firmadas naquele homem desde a nascença dele. Desde o dia que ele nasceu, Deus já estava preparando algo para a vida daquele homem, como falava no começo do capítulo. Glória a Jesus, em que Deus estava preparando as obras de Deus sobre a vida daquele homem, para que o nome de Deus, para que o nome de Jesus fosse engrandecido naquele tempo. Glória a Jesus. E esta foi a palavra que Deus colocou no nosso coração hoje, amém? Falando sobre o quarto milagre de Jesus. E neste momento eu já agradeço a minha oportunidade, amém? E a paz do Senhor.